Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então veremos a segunda parte sobre o protocolo de rede DHCP. Então, para quem acompanhou a primeira aula, eu comentei sobre a instalação do servidor de DHCP na rede. Então hoje eu vou dar uma avançada nessa questão, né, do DHCP. Vou mostrar algumas funcionalidades mais na parte administrativa do DHCP e uma configuração um pouco mais avançada do serviço de DHCP. Eu estou com a máquina aberta já, tá? Então vamos logar como usuário root. Então no último vídeo eu mostrei como habilitar a máquina como roteador. Então vou dar uma olhada mais na questão dos DHCPs e vou mostrar a criação de um script nessa questão de roteamento, tá? A primeira coisa que se tem em mente é que o servidor DHCP ele vai atribuir IPs para as máquinas que estão na minha rede. Então eu tenho que ter um controle, né? Então no primeiro vídeo eu mostrei só a criação. Então como ter controle dos meus DHCPs na minha rede? Bom, então eu vou mostrar para vocês um arquivo onde ele vai armazenar os endereços que são distribuídos na minha rede. Então eu vou editar com Nano, tá, para vocês visualizarem melhor. Então esse arquivo vai ficar dentro de var lib. Dentro de lib tem a pasta dhcp e dentro de dhcp tem o arquivo dhcp.lysis. Esse arquivo aqui é onde fica armazenado toda a configuração que foi executada no lado do cliente, ou seja, ele vai armazenar as informações que foram distribuídos para os clientes. Então vamos editar com o Nano. Então esse arquivo de dhcp.lysis ele está vazio. Por quê? Porque eu zerei ele para mostrar o funcionamento dele, tá? Então no vídeo anterior eu atribuí automaticamente endereço IP numa máquina e ele registrou aqui, mas eu quero mostrar para vocês ele zerado para vocês compararem com ele depois em execução. Então nesse momento ele está zerado. Agora eu vou restartar o serviço de DHCP, vou solicitar endereço IP através de uma máquina. Ó, eu deixei a máquina com a placa de rede desligada e agora eu vou ativar essa placa. Notem que ele já identificou a rede e se eu pedir status, ele me deu o endereço 10.100.0.10, tá? Só que eu tenho essa visualização do lado do cliente, mas e se a máquina não está sob o meu domínio, né? Se ela estiver em outra localidade, então eu não tenho como ter controle dos endereços que foram distribuídos. Então se eu editar novamente esse arquivo, ele provavelmente vai mostrar as informações desta máquina. Então vamos lá. Ó, notem que ele aparece algumas informações a mais. Server de UID. Tá? Então essa aqui é uma identificação que ele pegou do servidor de DHCP. E aqui nós temos o LYS. Então ó, 10.100.0.10 start. Aqui ele colocou a data, contendo o dia, o mês e o ano. E aqui o horário que ele pegou. Esse horário é o horário do servidor, tá? Então esse horário aqui tá 00:06 e a minha validade ela é válida para o mesmo dia, 19/5/2015 até a 00:16, ou seja, o meu leasing de DHCP está em 10 minutos, né? O meu time ali, né? Então tem algumas informações aqui referentes ao DHCP, tá? E uma das informações interessantes aqui é o hardware Ethernet. Essa linha ela vai mostrar o endereço físico do equipamento que solicitou o DHCP, ou seja, o endereço MAC. Então esse aqui é o endereço MAC da máquina que solicitou endereçamento IP. Aqui ele dá o UID, que é o UID desta identificação de hardware, tá? E aqui também o cliente hostname, que seria o nome da máquina, né? Da máquina cliente que solicitou.
Então por que eu estou mostrando dessa maneira para vocês? Porque essas informações elas podem ser muito úteis no momento que o administrador está fazendo uma pesquisa na rede sobre uma máquina que pegou o endereço IP, ele quer fazer um levantamento por onde essa máquina andou, então por aqui seria possível fazer essa visualização. O problema maior está que esse arquivo ele está sendo executado em tempo real, então enquanto eu estou editando ele está sofrendo alterações. É claro que no momento de testes, nesse momento, ele não está sendo alterado porque eu não tenho nenhuma máquina a mais solicitando endereçamento IP. Se tivesse, com certeza esse arquivo aqui ele estaria crescendo. Porém, como o editor Nano ele não é um editor em tempo real, ele só vai exibir o arquivo que está naquele momento, né? O arquivo que foi editado naquele momento, então ele não vai crescer em tempo real aqui. Mas quando eu Ctrl X aqui para sair, provavelmente ele ia dar uma sugestão dizendo que o arquivo foi modificado e eu quero alterar. Então dificilmente vai se usar esse arquivo com o servidor em funcionamento, tá? Pode se usar, pode, mas convém utilizar outras maneiras de fazer essa visualização. Uma outra maneira que é possível fazer, ao invés de digitar nano, é utilizando o comando cat, né? Ou seja, lista na tela, tá? Quando o arquivo é muito extenso, interessante seria utilizar com o pipe more, né? Então aquele símbolo, aquele traço reto chama-se pipe, comando more, que seria para paginar a saída, tá? Ou seja, ele iria colocar uma página e iria pausar. Quando eu apertasse a tecla backspace ou enter, ele iria então continuar, né? Ou qualquer outra tecla do teclado ele iria continuar a exibição do arquivo, tá? E assim paginando ele página a página. Então esta é uma maneira de ver também o arquivo. Porém existe uma maneira que fica, como eu digo, monitorando, tá? Esse arquivo. Então eu usei o nano para editar, o cat para exibir em tela, e eu posso usar então o tail-f. Este comando tail eu mostrei lá nos vídeos sobre linhas de comandos, né, para o shell, né, comandos no shell Linux. Então tail-f é um comando que vai ficar monitorando, né, ou seja, ele vai ficar exibindo as novidades em tempo real. Notem que eu apertei enter e ele ficou ali então com o shell travado, né? Ele ficou com ele sendo executado. Eu vou dar um Ctrl C para sair e ele volta para o terminal, tá? Deixa eu limpar a tela aqui, ó, e digitar novamente tail-f /var/lib /dhcp/dhcpd.lises, ó. Ele fica monitorando. Então, o que pode acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o arquivo, vou apagar as informações, vou limpar a minha tela, vou deixar monitorando, tá? Então notem agora que eu vou vir nessa máquina aqui, vou desativar a placa de rede, vou deixar ela em tela menor aqui a máquina para vocês acompanharem o arquivo em tempo real. Então agora nesse momento eu vou ativar a placa de rede. Por que não aconteceu nada? Porque eu não reiniciei o serviço de DHCP. Então vamos fazer de novo, ó. Então eu desativei a placa de rede, agora eu vou inicializar o serviço de DHCP com o restart. Vamos monitorar o arquivo, notem que ele já atribuiu a identificação do servidor. E se eu ativar a placa de rede, olhem o que vai acontecer. Ó, automaticamente ele já atribuiu o endereço IP deste arquivo. Então, ou seja, assim dessa maneira é possível acompanhar em tempo real cada requisição, né, de DHCP cada vez que uma máquina consegue atribuir o endereço IP. Então existe outra maneira também que eu vou mostrar agora. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou limpar o arquivo, vou reiniciar o servidor, mas primeiro eu tenho que desativar a placa de rede aqui, ó. Desativa. Agora sim, agora eu vou reiniciar o servidor, né, o servidor de DHCP, e eu vou utilizar um outro comandinho, tá? Que também é o com tail, tá? Mas é outro caminho. Então aqui eu vou utilizar o /var/log. Agora aqui tem duas possibilidades.
Em algumas distribuições Linux é possível encontrar essas mensagens dentro do arquivo messages, tá? Então, esse arquivo, ele é um arquivo que mostra algumas informações do sistema, mas na distribuição Debian 8, esse arquivo não vai mostrar as informações de DHCP, tá? Então, o arquivo que vai mostrar é o syslog, tá? Então, notem que aqui ele está informando as solicitações de DHCP. Então ali, ó, DHCP, né? Então a primeira linha ali está dizendo que às 21h14 o DHCP server foi inicializado, né? Então às 21h14 o serviço ISC DHCP server começou então a fazer distribuição de endereço IP. Tá? Então alguns milésimos de segundos o servidor startou o serviço e começou a ficar aguardando as requisições de DHCP. Então notem que ele tem um DHCP de DHCP request, tá? Por quê? Porque o request o que é? É a resposta a uma solicitação de DHCP. O servidor de DHCP enviou uma resposta para 10.100.010 do MAC, tá? Do 080027BB77BC via ETH1. Então ele respondeu para aquela interface na ETH1. Então ali ele dá algumas informações, tá? Mas eu quero mostrar para vocês justamente as informações em tempo real. Eu vou dar um enter aqui para ele limpar a tela e vou ativar novamente a máquina aqui, ó, que é o Windows, tá? Então vamos ativar a interface e notem as mensagens agora pipocando aqui na tela. Então, ó, então aqui ele está dando a informação do DHCP request, tá? Como eu estava comentando. Embaixo ele deu o DHCP pack, tá? E ele atribuiu o IP 10.100.010 para aquele MAC com o nome da máquina usuário PC via ETH1. Então ali ele só está fazendo a transmissão. Uma solicitação foi feita através da máquina Windows. O servidor de DHCP, como está escutando na porta 67, ele informou que existe um serviço de DHCP ativo e ele é o serviço de DHCP. Então ele está informando para aquele MAC que o endereço dele vai ser 10.100.010. Tá? Então essas são as comunicações entre o cliente e o servidor em tempo real. É claro que se tiver mais máquinas solicitando IP na minha rede, esse arquivo ele vai começar, né, a exibir informações diversas vezes sobre o DHCP. Então essas são as maneiras de acompanhar, né, gerenciar o serviço de DHCP de dentro da rede. Sobre a gerência de DHCP, eu vou mostrar isso daí e agora eu vou mostrar então a opção de fixar endereço IP no equipamento, né, nos computadores. Qual é a vantagem em fixar um endereço IP num equipamento? Então vamos imaginar o cenário que eu tenha uma rede onde eu tenho 100 equipamentos, onde esses 100 equipamentos são distribuídos em diversos setores, tá? E dentro desses setores eu tenho equipamentos que eu não quero que ele fique trocando o endereço IP, tá? Por alguma questão ali de compartilhamento de arquivo, compartilhamento de impressoras, enfim, uma infinidade de opções eu poderia dizer aqui para vocês. Mas vamos imaginar esse cenário, que eu não quero que uma máquina fique trocando a todo instante o seu IP, mesmo que eu coloque o range de IP com um range bem alto, né? Eu distribua diversos endereços IP e deixo bastante tempo de concessão de IP, mas eu não quero que essa máquina sofra essa alteração. Vou dar um exemplo bem prático. Eu imaginando numa rede que se tem alguns servidores na rede, então não seria interessante que os servidores trocassem de IP, né? Então, mesmo com a utilização de DNS ou apontamento manual, eu acho interessante que a máquina, pelo menos os servidores, impressoras e alguns outros equipamentos se mantenham no mesmo endereçamento IP, tá? Então, fixar IP nada mais é do que informar para o servidor de DHCP
que um determinado host vai receber sempre o mesmo endereço IP. Então, o que acontece? Deixa eu editar o arquivo aqui. Então, lembrando que eu tenho aquele arquivo dentro de etc dhcp.conf, eu tenho aqui o meu arquivo de configuração do DHCP. Então, o que acontece? Dentro deste arquivo aqui, eu posso fazer algumas configurações adicionais para que algum host, né, algum equipamento se mantenha sempre com o mesmo endereço IP. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, tá? Não requer muita técnica, tá? É mais uma questão de ajuste no arquivo. As primeiras coisas que a gente precisa fazer é um levantamento, tá? Nós precisamos fazer o levantamento das seguintes coisas. Primeiro, o endereço MAC da máquina que nós queremos fixar o IP e o nome dela na rede. Então, são duas informações que serão necessários fazer esse levantamento. Isso existe diversas maneiras de se conseguir esse levantamento. Uma é indo até a máquina, então eu vou utilizar aqui o Windows. Dentro do Windows eu posso ir em cmd, né, o prompt de comando, digitar ipconfig /all. Então essa informação aqui, esse comando, ele vai me dar a informação necessária. Então notem que eu tenho aqui, ó, nome do host. Então no meu caso aqui eu tenho esse nome aqui, ó, usuário-pc. Então primeira coisa, tomar nota, usuário-pc. Então após tomar nota deste nome, eu preciso da segunda informação, que é o endereço físico, né, ou seja, o MAC. Então mais abaixo aqui eu vou encontrar endereço físico. Então eu vou tomar nota desse endereço aqui, ó. Então o nosso endereço ele é o 080027BB77BC. Então esse é o nosso endereço físico da placa de rede. Então se eu tiver várias placas de redes, aí eu tenho que então tomar nota dos diversos endereços físicos que vão aparecer nas configurações. Então claro que eu tenho endereço físico para Bluetooth, para wireless, para outros tipos de rede, mas o que eu preciso de momento é o nome da máquina, usuário PC, e o endereço físico da placa de rede a qual ela está querendo endereçar IP. Depois dessas informações eu posso fechar. Eu só vou consultar aqui, ó, qual o endereço IP que está pegando, para vocês notarem a diferença. Aqui está 10.100.0.10. Então, para ficar bem visível aqui essa modificação, eu vou transformar esse 10.100.0.10 em 10.100.0.200, tá? Então, eu vou transformar esse último número aqui, o que nós consideramos de IP, de 10 para 200. Então eu vou manter as mesmas configurações abaixo. Então vamos lá então. Podemos então até mesmo desativar essa placa, ó. Vamos desativar e vamos minimizar. Bom, voltamos aqui ao arquivo de configuração do DHCP. Nessa parte nós vamos atribuir o seguinte: a primeira linha ela é chamada de host, tá? Na linha host nós vamos colocar o nome desta máquina. Lembra que eu pedi para vocês anotarem. Então no caso aqui é usuário-pc. Vamos dar um espaço. Vamos abrir chaves. Por que se abre chaves aqui? Porque a minha configuração começa aqui. Então host, eu boto o nome do computador. E a segunda linha agora eu vou botar então hardware Ethernet. Então aqui o que é que eu preciso colocar? Exatamente o endereço MAC. Então lembrando que a conotação para colocar é 08 2 pontos 00 2 pontos 27 2 pontos BB 2 pontos 77 2 pontos BC. É possível colocar aqui em maiúsculo? Sim. Em minúsculo também. Tá? Neste caso aqui não vai influenciar, não é case sensitive, né, como se chama. Então não vai influenciar se tiver em maiúsculo ou minúsculo.
Após eu colocar o endereço do hardware, né, ou seja, o MAC, eu dou um espaço, ponto e vírgula. Após a terceira linha, eu vou colocar a opção Fixed Address, ou seja, IP fixado. Aqui é que eu vou atribuir então o endereço que eu quero que seja atribuído nesta máquina. Então 10.100.0.200. Bom, ponto e vírgula. Um espacinho aqui para ficar igual. E vamos então fazer aqui para fechar. Vamos usar as chaves para fechar o arquivo de configuração, né, do meu host. Então é necessário atribuir para cada host que eu quiser atribuir um IP, eu coloque desta maneira. As configurações opcionais, tá, elas vão pegar aqui de cima. Então option holders, option domain name, né, o DNS, e option broadcast. O host usuário PC, lembrando que aqui tem que ser exatamente o nome como está lá, tá? Usuário-PC vai ter, né, com o hardware, né, identificado, né, a placa de rede identificada com o MAC 080027BB77BC, vai então ter fixado o seu endereço 10.100.0.200, tá? Então, para finalizar, Ctrl X e salva. Vamos salvar o arquivo, lembrando que tem que reiniciar o serviço de DHCP. Então vamos dar um restart no serviço. Para vocês notarem a diferença, eu vou deixar ele monitorando o meu DHCP e vou lá no meu Windows então ativar a minha interface de rede. Então vamos ativar. Então notem as informações aqui, ó, que ele tinha informação que o MAC, né, aquele MAC 080027BB77BC estava registrado para 10.100.0.10, mas ele recusou o endereço 10.100.0.10 para o cliente, tá? Então notem que ele renovou o endereço com o DHCP offer, ó, em 10.100.0.200. Então ele removeu o endereço antigo e atribuiu o endereço novo. Então notem que agora ele mostra Dynamic and Static Leases presentes para o 10.100.0.200. Por quê? Porque eu estou utilizando uma configuração de DHCP que seria dinâmico, mas eu estou utilizando a opção de static, ou seja, eu estou atribuindo estático nesse servidor, nesse equipamento. Então notem que ele agora mostra ali, ó, remove host declaration usuário PC ou remove 10.100.0.200, ou seja, este endereço 10.100.0.200, tá? Ele está sendo removido do meu range de DHCP. Então agora ele vai sempre atribuir este endereço IP para o meu equipamento. Então vamos verificar lá no Windows como é que está. Então notem que agora eu tenho aqui a opção status e detalhes 10.100.0.200. Então desta maneira eu posso ativar e desativar a placa. Deixa eu desativar ela aqui e mostrar aqui para vocês, ó. Vou dar um espaço aqui para vocês verem qual vai ser a interação com o sistema de DHCP, ó. Então no momento que eu ativar a placa, notem que as informações agora vão ser a seguinte, ó. Ele está dizendo que está presente, tá? O leasing para o 10.100.0.200, e aí então ele renova, né? É como se ele estivesse renovando o endereço IP, porém ele está sempre atribuindo o mesmo endereço IP. Então ele inclusive ele coloca aqui foi adicionado, né, um endereço do pool 10.100.0.0/16, né, com o ID para 10.100.0.10 para o cliente. Por quê? Porque ele tem essa informação, inclusive ele está mostrando que está duplicado ali, ó. Então é porque ele tem essa informação que o antigo endereço é 10.100.0.10. Mas na verdade, se eu pingar para esse endereço, ele não vai responder. Então ping 10.100.0.10. Ó, ele não responde mais. Então ele não está sendo utilizado. Agora, se eu digitar aqui ping para o 200, ele tem que responder, porque a máquina está ligada com esse novo endereço IP. Então, esse é uma maneira de fixar endereços IPs dentro do meu
arquivo de configuração. E como é que fica lá o arquivo de leasings, né? Vamos dar uma olhadinha como é que fica lá o arquivo. Então, vou dar uma editada nele e notem que agora o meu arquivo ele não mostra o 10.100.0.200. Aqueles duplicados, ó, mostram por causa disso aqui, ó. Se eu zerar esse arquivo aqui, ó, vou zerar ele de novo. Vou desativar a placa, vou inicializar o serviço de DHCP, vou deixar monitorando e vou ativar novamente a placa. Então, notem que ele vai dar informação de atribuir o endereço 10.100.0.200, tá? Então algumas informações ele está mostrando ali porque eu estou editando o arquivo de log, tá? Então ele vai mostrar algumas coisas relacionadas a DHCP ali que não tem nada a ver com o que eu estou informando para vocês, tá? Mas vamos olhar agora lá o arquivo de leasings. Olha o que aparece. Então, quando eu atribuo o endereço fixo dentro do arquivo dhcp.conf, ele jamais vai aparecer dentro do arquivo dhcp.leases. Ou seja, quando eu fixo ele manualmente lá no arquivo, tá? Ele jamais vai ser adicionado nesse dhcp.leases, porque aqui ficam somente os endereços, né, as configurações daqueles equipamentos que são de uso dinâmico e não estático. Então ele não vai ser adicionado dentro deste arquivo, tá? Então se eu quiser acompanhar esses, no caso esses endereços que são fixos, eu vou ter então que editar o arquivo de configuração do DHCP. Então dentro do arquivo etc dhcp dhcpd.conf eu posso editar então o arquivo, né, e verificar os rostos que estão em funcionamento, tá? Então esta é uma maneira de fazer um controle melhor sobre o DHCP. Então uma das coisas que eu comentei no último vídeo foi a criação, né, de um roteamento, né, para que as máquinas pudessem navegar na internet. Porém, no momento que a máquina reinicia, né, ou seja, o servidor reiniciou, ele perdeu essa configuração. Então, o que se pode fazer para que essa máquina, sempre quando reiniciar, transforme-se em um roteador e faça o encaminhamento de pacotes? Então, lembrando do último vídeo, que o arquivo que faz esse processo é o /proc sys /net ipv4 ip_forward. Se eu der um cat aqui agora para exibir o conteúdo dele, notem que ele vai estar 0. Por quê? Porque a máquina foi reiniciada e ele perdeu essa configuração. Como eu mostrei no vídeo passado, essa pasta proc são os arquivos que estão sendo executados em tempo real no servidor. Então, a cada reboot da máquina, ele zera, né? Ele é criado toda vez que a máquina começa a carregar o kernel e seus módulos na inicialização. Então o que acontece? Eu posso criar um script para que toda vez que a máquina reiniciar, ela executar uma série de comandos. Então, primeira coisa que eu vou editar vai ser um arquivo que eu vou chamar de no bin fw.sh, tá? Então, apenas para exemplificar. Então, ele vai ficar dentro do bin, da pasta /bin /fw.sh. Editando esse arquivo, primeira linha, como padrão, /bin /bash. Então, /bin /bash. Então, eu vou colocar na segunda linha aquela opção de trocar o 0 pelo 1. Então, qual é? Echo 1, onde? Em /proc /sys /net /ipv4 /ip_forward. Pronto. Então, desta maneira, eu vou dizer, né, eu vou imprimir 1 no arquivo ip_forward no caminho /proc /sys /net /ipv4. Seria a linha então de encaminhamento de pacotes. Então, para fazer o encaminhamento de pacotes, nós vamos utilizar o iptables, né? Então é iptables -t nat, porque nós vamos trabalhar na tabela nat, menos a maiúsculo post routing. Nós vamos fazer um roteamento com a interface, né? -o eth
0, que é a nossa interface de saída para a internet. Vamos utilizar o "-j masquerade", né? Ou seja, fazer o mascaramento de conexões, então para ativar o NAT. Tá? Eu poderia então utilizar alguns macetes aqui para evitar problema lá na frente, tá? Mas eu vou deixar esse arquivo bem simples, tá? Para mostrar para vocês. Na medida que for aparecendo algum tipo de problema, eu vou editando esse arquivo. Então, com essas duas linhas eu já ativo o roteamento e o encaminhamento de pacotes para minhas redes externas, tá? Então, Ctrl X, sair e salvar, e eu já tenho o meu script. Faltou agora dar permissão de execução. Então, como nós vimos lá nos vídeos de comandos no Shell Linux, o comando para atribuir permissão é o chmod. Então, chmod mais x bin fw.sh. Pronto, nós temos agora um script executável no nosso bin fw.sh. Então, como atribuir esse script na inicialização do nosso servidor? Se eu reiniciar ele agora, ele não vai executar, ele só existe dentro dessa pasta. Então ls-lh/bin. Como tem um monte de arquivo, eu posso dar um aqui fw.sh para listar para vocês, ó. Então ele é um arquivo que tem rwxr, ou seja, ele tá com leitura, escrita e execução para usuário root, né? Usuário root, grupo root. Foi criado no dia 18 de maio às 21h43 no bin fw.sh. Então agora o que eu posso fazer para ele inicializar sempre com a máquina é editar o arquivo etc rc.local e vamos adicionar ele aqui antes do exit 0. Então bin fw.sh. Então desta maneira, sempre quando a máquina inicializar, ela vai executar, tá? Por quê? Porque esse arquivo rc.local, ele é o arquivo onde ele vai executar alguns scripts, tá? Nesse caso aqui não tem nenhum script para ele executar, então ele apenas faz o exit 0, né? Ele vai sair desse looping aqui, desse arquivo, e vai continuar a inicialização. Não é a única maneira de fazer esse agendamento, digamos assim, essa inicialização automática, tá? Essa é a maneira que eu costumo utilizar. Eu coloco alguns scripts para inicializar dentro do rc.local e quando a máquina começa a fazer o boot, assim que ele termina de subir os serviços essenciais do servidor, ele então executa o que está aqui dentro, tá? E fw vem de firewall, tá? Antes que o pessoal comente o porquê fw, então é firewall.sh de shell script. Ctrl X saindo e salvando, e agora o momento é reiniciar o servidor e ele vai então executar esse arquivo na inicialização. Então podemos fazer esse teste. Eu vou reiniciar com o reboot e vou verificar os arquivos depois da inicialização. Após logar com o root, vamos então editar, vamos exibir então o conteúdo do /proc sys net ipv4 ip underline forward. Está 0. O que aconteceu? Provavelmente algum erro no caminho do meu arquivo. Vamos dar uma olhada nele. Aqui, ó, aqui ficou errado, ó, forward, tá? Então é obviamente que ele não vai executar. Então vamos sair, salvar e rebootar novamente. Vamos consultar o arquivo novamente e agora o arquivo está 1. Então esse script ele foi executado. Como é que eu posso ver se o iptable está correto? Então iptables -l -t nat. Então notem que ele mostra as tabelas NAT, tá? Onde ele tem as políticas pré-route, input, output e post-routing, tá? Então notem que na única tabela que foi alterada, ele está realmente alterado, tá? Então ele está mascarando todos os tipos de protocolo para qualquer de qualquer origem para qualquer destino.
Então isso significa que as minhas máquinas, quando atribuírem IP nela, elas irão navegar para fora. Vamos verificar aqui então. Então, notando que eu estou com o endereço IP 10.100.0.200, o meu gateway é 10.100.0.1, o meu serviço de DHCP 10.100.0.1, o DNS é 10.100.0.1, 192.168.0.1 que seria o meu roteador, e depois 8888. Então vamos ver se essa máquina está navegando na internet. projetoRoot.com.br, ó, está abrindo a página do Projeto Root. Então essa máquina está navegando. Mais um testezinho, vamos usar o ping 8.8.8. Notem que ele está então pingando para o Google, tá? Então, desta maneira, eu acabei de ativar o roteamento novamente, porém de uma forma agora que não vai ser perdida quando reiniciar a máquina, né, o servidor. É claro que um servidor não costuma ser reiniciado com muita facilidade, né, nem com muita frequência, digamos, né, mas é importante saber que existe uma possibilidade de fazer um script para que isso se torne automatizado, ou seja, rebootou o servidor, ele já vai voltar no modo de roteador. Então ele já vai ativar o modo roteamento e fazer o encaminhamento de pacotes, tá? Eu poderia fazer isso aí apenas com uma placa de rede, não tem problema algum de fazer. Com apenas uma placa de rede, fazer o serviço de DHCP e fazer também ele como o roteador. Mas a boa prática diz que se vai fazer um servidor de DHCP roteador, se utiliza então duas interfaces de rede, uma para uma rede e outra para ser a interface de DHCP, para não acabar misturando os broadcasts, né, que seriam as requisições de todas as redes, tá? Então é uma maneira de evitar o famoso broadcast collision, né, ou colisão de broadcast, onde um ou mais broadcasts estando na mesma rede acabam congestionando o switch ou até um servidor por causa da congestionamento de broadcast na mesma interface de rede. Então eu acredito que, para o vídeo não ficar muito extenso, eu acho que o DHCP ele não é um assunto tão extenso, tá? Eu fiz em duas etapas para não ficar muito maçante o vídeo de DHCP, mas é um assunto relativamente simples de ser abordado, tá? O serviço de DHCP ele é um serviço que ele auxilia na atribuição de endereçamento IP, e dentro dos seus modos de utilização nós temos então o modo automático, tá? Que é o modo padrão quando não se configura nada, tá? E o modo então estático, que é quando se atribui no arquivo de configuração o endereço IP e o MAC e o nome da máquina que se quer atribuir para um determinado host da rede. Então, gente, o vídeo fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo e valeu!